Incroyable, c'est super, magnifique. A convocação da França para a Copa talvez seja um dos exemplos mais interessantes de como o esporte deixou de falar apenas de performance e entendeu que também é sobre linguagem, imaginário, cultura. Se a gente olhar com atenção, esse filme não foi construído como uma peça esportiva tradicional. Não existe ali aquela estética de batalha, de superação física, de agressividade, que normalmente é o que é apresentado quando a gente vai para um campeonato desse porte, como é a Copa do Mundo. A Federação Francesa decidiu abandonar completamente esse território simbólico e foi para um caminho totalmente diferente. Transformou a seleção francesa num elenco de sitcom americana clássica dos anos 90. E essa decisão, claro que não é só estética, é também estratégica. O vídeo inteiro ele opera dentro desse universo visual extremamente reconhecível de cultura pop dos Estados Unidos, que foi difundido mundialmente. O brunch, o barbecue e o dinner, o traffic jam, o open space, a corner store, o enquadramento largo, essa fotografia quente, amarelada, a trilha funk e a dinâmica entre os personagens. Tudo remete nessa peça a esse imaginário televisivo americano construído entre os anos 90 e 2000. Existe uma memória coletiva universal sendo acionada ali o tempo todo. Óbvio que a audiência pode não reparar todas essas referências quando assistirem ao filme. Mas o mais interessante é que a França não vem ali tentando parecer americana. Existe uma diferença muito importante entre absorver códigos culturais e dissolver sua própria identidade dentro deles. E não é isso que acontece aqui. O filme trabalha com uma zona muito inteligente e delicada de equilíbrio entre esses dois universos, da França e das sitcoms americanas. Ele utiliza a linguagem dos Estados Unidos, dessas séries clássicas, sem abandonar em nenhum momento o que ele está narrando ali. E traz a consistência de quem está contando, narrando essa história. Talvez o exemplo mais elegante disso seja o nome da cidade fictícia, Clairefontaine. Para audiência internacional, pode passar batido, como um nome qualquer americano, e funciona perfeitamente como uma cidade genérica de série dos Estados Unidos. Mas para o público francês, existe uma camada quase íntima escondida aí. Na tradução literal de Clairefontaine, é o centro de treinamento histórico da seleção francesa, que tem esse nome. É uma escolha extremamente inteligente, porque preserva um núcleo identitário francês. E olha os detalhes aqui, população 26 é o número de jogadores convocados. Mesmo dentro de um universo completamente americanizado, o vídeo traz o tempo inteiro que a seleção francesa está entrando em outro território cultural sem precisar deixar de ser ela mesma para fazer isso. E ainda existe uma outra camada mais contemporânea para a gente observar nessa leitura. Quando a gente olha a própria composição dos jogadores da equipe francesa atual. A trilha sonora funk, por exemplo, não é à toa. Ela não está ali só como um recurso leve, divertido, dançante, animadinho. Ela estabelece uma ponte direta com a cultura afro-americana e afro-francesa. Tão central tanto na construção da televisão, da música, do entretenimento nos Estados Unidos, em uma seleção francesa profundamente marcada por heranças africanas também, além de árabes e caribenhas. O filme entende e celebra essa identidade cultural e nacional da França hoje. Não é mais construída pela ideia antiga, ultrapassada de homogeneidade europeia. Ela é construída exatamente pela capacidade de coexistência de referências múltiplas, de deslocamentos históricos e repertórios híbridos. E ainda tem a tagline Chacun un rôle à jouer. Acho que é assim que se fala, mas significa todos têm um papel a jogar. Talvez esse seja o fechamento conceitual mais interessante dessa campanha. Justamente porque consegue organizar todas essas camadas sem ficar explicando muito.
No ponto mais raso, claro que a gente está falando da função de cada jogador em campo, mas dá para aprofundar. Ela também organiza toda essa equipe como personagens de um elenco, dentro da narrativa da sitcom, distribuindo arquétipos emocionais entre eles e também humanizando esses atletas, que normalmente só aparecem como inatingíveis, de alta performance, quase super-heróis. Isso aproxima. E ainda tem uma terceira camada ainda mais ampla. A própria França entendendo que tem um papel específico a desempenhar dentro desse imaginário global na Copa que vai acontecer nos Estados Unidos. Do ponto de vista de branding, o movimento da Federação Francesa revela uma compreensão muito sofisticada sobre comunicação contemporânea. Eles preservam a comunicação tradicional da convocação feita pelo Didier Deschamps. Eles mantêm intacta a dimensão institucional, enquanto eles constroem simultaneamente uma segunda camada narrativa, completamente pensada para essa circulação digital, e atingem um lugar de conversa internacional, com esse símbolo coletivo. Não existe aqui uma ruptura entre tradição e contemporaneidade. Existe uma articulação tática entre as duas coisas. E talvez seja justamente isso que faça essa peça funcionar de uma maneira tão forte. Ela entendeu que as seleções nacionais elas não operam mais só nesse lugar do esporte. Elas operam num lugar cultural global muito maior, que une esporte, performance, disputa, mas também estética, comportamento, linguagem, geopolítica, entretenimento, narrativa, arquétipos. A Copa começa a colocar seus símbolos muito antes do primeiro apito. E a França aparentemente entendeu como vai jogar antes até do primeiro jogo. Mas dentro de campo isso já é outra história. E você, já tinha visto? Gostou?